Tokyo Revengers é um dos animes mais falados da atualidade, mas ele é bom mesmo? Fique aqui e veja minha abordagem crítica sobre esse anime. A história começa com o nosso protagonista Takemichi Hanagaki, de 26 anos, relembrando seus velhos tempos, olhando sobre o acidente que aconteceu com a sua ex-namorada, Hinata Sakaguchi, e, bom, ele vendo todo esse passado que aconteceu, todas essas coisas, ele acaba remoendo, lembrando da sua antiga vida, como que era interessante, legal, como ele tinha seus amigos, todas as pessoas que faziam parte do ciclo dele, ele tinha uma gangue, e ele vivia bem. Nessa época ele sentia saudades desse momento. Ele vai do trabalho, resolve pegar um trem para ir embora para casa, e quando ele tá voltando pelo outro dia, após ele ter visto que a esposa dele, a ex-namorada dele, acabou morrendo, ele é empurrado no trem. E aí, bom, eu não posso dizer que isso é extremamente clichê, tá? Porque já tiveram vários outros animes que fizeram isso, posso citar Gantz, tem outro que chama Yoko Seijo, que é onde é aquela menininha, eu não sei nem se eu falei certo o nome, mas é aquela menininha de cabelo loiro, que uma pessoa se reencarna nela e começa tudo os isekai. Mas, beleza, começou o anime nesse ponto. Nesse início de anime, ele volta exatamente há 12 anos atrás, e ele começa a relembrar como é que a vida dele era boa, como ele tinha uns amigos, igual ele tinha lembrado da imaginação dele, tava tudo acontecendo, até que ocorreu um fato, que encontrou algum oponente mais forte do que ele, e ele foi espancado por esse oponente, e ele viu que não era um mar de rosas essa vida dele. E aí ele foi relembrando dos eventos dessa parte. E sem falar que o Takemichi é um protagonista extremamente sem carisma. Quando a gente vai assistindo a obra, com o decorrer da obra, a gente não consegue simpatizar nada com ele. Tem outros personagens que a gente fica muito mais interessado em saber do que o Takemichi em si. Como, por exemplo, o Drake, o Mike, o Baji. Esses personagens, quando apareceram na obra, a gente fica querendo saber o que vai acontecer com eles, mas o protagonista não agrega muita coisa na obra. A gente fica, pô, o que ele vai fazer? Não faz nada, ele só apanha. E uma das coisas que mais deixa frustrado, eu imagino vocês estavam assistindo a obra, é que o Takemichi não evolui. Ele simplesmente apanha, 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 apanha. Aí começa a temporada, agora vai ser bom. Apanha de novo, apanha, apanha. Aí vai, apanha de novo. E ele sempre é ajudado por alguém. Ele, por conta própria, não conseguiu fazer muita coisa. Ele precisou do Naoto no começo, depois precisou do Shifuyo. Então ele não conseguiu agir por conta própria. Ele teve que aliar o Mike e o Drake e tentar resolver de forma política. É um anime baseado em política pela parte do Takemichi, e mesmo assim é uma política meio mal feita. Na minha cabeça o personagem não pensa direito, ele vai agindo no impulso e tentando resolver como se fosse um adolescente. Tem até uma parte do anime que o próprio Shifuyo fala assim: não é possível que você tem 26 anos com essa mentalidade, não faz sentido. O protagonista, ele é muito mais velho que as outras pessoas parecem muito mais maduras do que ele em questão de tomada de decisão. Posso citar até o Tenta Kizaki, ele é muito mais inteligente e esperto que o Takemichi velho. O Takemichi podia ter 100 anos de idade, que ele ia perder pra esse protagonista. Pra mim é um protagonista, mas pra esse antagonista. Então, essa é a grande questão que me desapontou bastante do anime. O fato do Takemichi não evoluir em combate, o fato das estratégias dele não serem tão bem planejadas, e o fato dele ter um poder extremamente roubado. Viajar no tempo é muito roubado. Ele pode ver as informações do futuro e ele não consegue comportar tão bem com essas informações. Bom, e agora também a gente pode falar do visual dos personagens. Tem aquele meme do Dragon Ball que vocês conhecem, que você pega o Goku, o Vegeta, o Gohan, vai trocando o cabelo e é o mesmo personagem com o cabelo. No Tokyo Revengers acontece mais ou menos a mesma coisa. Tem muitos personagens que aproveitaram o design deles. Você pegar o Drake, o Mike, o Takemichi, inclusive o editor vai colocar aqui, e você tirar o cabelo deles, você não consegue reconhecer muito bem qual é qual, né? A não ser que seja pelos olhos. Então o traço é meio assim, igual um personagem com o outro. Se a gente citar outros animes, né, tem animes com cada personagem que você consegue ver de longe que é um personagem com sua identidade única. Pra mim esse é um ponto a desejar do Tokyo Revengers, que não tem muita essa diversidade com os personagens do anime. Mais um ponto aqui que eu acho até engraçado, a gente pode pegar o Mike aí e colocar... Vamos colocar aqui, eu quero que o editor coloque aqui pra gente, o Conor McGregor contra o The Mountain. É exatamente isso o que acontece no Tokyo Revengers. Você pegar o Mike contra o Ozanai, que era um pugilista alto, forte, treinado, preparado, o Mike derrota ele literalmente com um golpe. O que é isso? O Mike é filho do Goku agora? Pra mim isso não faz sentido nenhum. Como o anime ele é baseado, a proposta dele é ser baseado na vida real, não tem como um anão derrotar um cara alto e forte que pratica arte marcial. Não tem como. Isso é impossível. Isso é outro furo que eu acho muito engraçado. Personagens, mas isso é clássico de anime japonês, mas os personagens extremamente baixinho, mirradinho, tudo, consegue derrotar o pessoal que treina e é forte. Outra coisa também que me incomodou um pouco nesse anime foi a questão do sistema de gangues não ser muito bem trabalhado. Eu esperava ver algumas coisas realmente de gangues, como a máfia da Yakuza, o pessoal fazendo um tráfico, conseguindo fazer certos
mortes, roubos e tudo mais, mas nada disso foi abordado, só no começo do anime lá, que foi mostrado a morte do irmão do Mike, que foi quando o Baji e o Kazutoro foram lá e roubaram aquela moto. Só naquele pequeno momento deu um pequeno gostinho da gente do que é uma máfia. O resto do anime inteiro não teve mais nenhuma abordagem sobre isso. Lá ficou mais sobre domínio de território, tipo um grupo local de adolescentes tentando organizar alguma coisa e substituir o peso da família pelo pessoal que faz parte daquela gangue. Eu não senti aquela vigor de gangue mesmo, achei muito fraco essa parte do sistema de gangues. Bom, e falando agora de relação a pontos positivos dessa obra, ele tem certos pontos positivos, como por exemplo o Takemichi não pode voltar antes do dia atual, em 12 anos atrás, é um pouco confuso explicar, mas vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, hoje é dia 20 de janeiro, vamos supor. Ele só poderia voltar dia 20 de janeiro de 12 anos atrás. Ele não poderia voltar no dia 19. E se passou um dia, ele só poderia voltar pro dia 21. Então isso gera um clima de tensão legal no anime, que a gente pode sentir que o personagem pode morrer, inclusive aconteceu de algum personagem morrer e ele não conseguir voltar e reverter essa situação. Então até esse momento aqui estava interessante. A questão dos personagens secundários serem muito mais marcantes que o protagonista também é uma parte interessante, que a gente acaba se apegando mais à história desses personagens, mas até esse ponto eu daria uma nota 7 para esse anime, de acordo com os pontos que eu disse. Porém, com o final do anime, isso vai para um 2-3. Eu esperando que o final do anime perfeito seria o Mikey eliminando o Takemichi com a katana e simplesmente ele passa o poder pro Mikey e o Mikey consegue fazer tudo. Ele consegue fazer tudo. Dá certo no final. Todo mundo sobrevive, tem um final feliz da Disney, todo mundo fica alegre e tudo mais. E pra mim isso me incomodou no fundo do meu coração. O que tinha que acontecer no anime desse, que mostra as gangues, o pessoal, o crime e tudo mais, a organização, era realmente ter mortes. O pessoal, ele sofrer com os erros que ele cometeu no anime e tudo isso sai impune. O sistema do anime era baseado nisso e eles quebraram tudo. O Mike podia voltar pra onde ele quiser e arrumar tudo, cara. Pra mim isso foi a gota da água. Personagens importantes como o Drake, como a Emma, que foram mortos e o Takemichi não conseguiu reverter, tudo reverteu ao normal. Voltou todo mundo feliz e tivemos um final da Disney com o nosso Mickey. Então, pra mim isso foi uma coisa extremamente frustrante. Esse final foi péssimo. O anime, pra mim, chegou nessa parte sim, eu não gostei. Anulou tudo que tinha de ponto positivo pra mim, que era a questão do tempo, da tensão e tudo mais, cortou tudo. E esse final foi insanamente ruim. Realmente foi péssimo. E, bom, essa é a minha opinião sobre o anime. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Muito obrigado por assistirem. Até a próxima. Falou!